Olá pessoal, nós estamos retornando agora, continuando. Na verdade eu ia fazer um vídeo só até o assunto da função inversa, mas resolvi dividir esse vídeo em dois, e essa é a segunda parte desse vídeo de introdução, né, a definição de funções e definições principais, ok? Então, lembrando que no vídeo passado nós definimos o que é uma função, né, e algumas outras definições relacionadas a esse conceito, e também falamos um pouco sobre composição de duas funções, certo? Eu vou deixar um terceiro vídeo disponível para vocês, onde a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo toda essa parte introdutória, os conceitos iniciais sobre funções, ok? Então, voltando aqui para a nossa tela, né, a gente vai continuar essa parte de definições que nós começamos, né? E hoje, então, hoje nesse vídeo, o costume das aulas presenciais, né? Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre função inversa. Esse é o nosso tópico de hoje, mas antes de definir propriamente dito o que vem a ser uma função inversa e quais são os requisitos para que uma função possua inversa, nós precisamos fazer três definições, definir três conceitos. O primeiro é quando nós vamos definir o que é uma função injetiva. No segundo, nós vamos definir o que é uma função sobrejetiva. E, finalmente, nós vamos definir o que é uma função bijetiva, para aí sim, a partir dessas definições, a gente poder definir o que é uma função inversa. Ok? Então, para isso, nós vamos iniciar definindo o seguinte: uma função, vou colocar aqui uma função real, né? Sempre considerando a função de uma variável real f de a em b é injetiva quando acontecer a seguinte condição: toda vez que eu tiver dois elementos distintos no domínio, ou seja, no conjunto A, no domínio da função f, necessariamente, essa seta dupla significa uma implicação, ou seja, necessariamente eu terei que ter f de x1 diferente de f de x2. Isso aqui para quaisquer elementos x1, x2 no domínio da f, que é o conjunto A. Então, toda vez que eu tiver elementos distintos no domínio da função, para que ela seja uma função injetiva, necessariamente suas imagens têm que ser diferentes, ou seja, se eu tenho aqui domínio contra domínio, né, aqui, então, cada elemento, para ser função, cada elemento do domínio tem que estar associado a um único elemento no contradomínio. Então, eu não poderia, por exemplo, ter dois elementos distintos indo na mesma imagem. Então, cada um tem que ir em um elemento distinto, mas pode ter elementos sobrando aqui também. Não tem problema algum. Isso não impede da função, dessa relação ser função e muito menos de ser injetiva, ok? Então, para cada par de elementos distintos que eu pego no conjunto A, o par de imagens relativas a esses elementos serão diferentes, ok? Uma maneira equivalente da gente enunciar, né, definir esse conceito de função injetiva é o seguinte. Então, equivalentemente, em alguns livros vocês podem encontrar essa segunda forma de escrever, mas elas são, logicamente falando, a mesma coisa, são equivalentes, que é o seguinte: toda vez que eu tiver
a imagem de dois elementos, x1 e x2, iguais, necessariamente x1 tem que ser igual a x2. Isso aqui para quaisquer, novamente, x1, x2 no domínio da função. Isso significa que a função é injetiva, ok? Feito isso, a gente vai então definir, como nós falamos lá em cima, o que é uma função? Então, uma função sobrejetora. Então, uma função f é sobrejetora quando acontecer o seguinte, em termos de diagrama, tem aqui o domínio, o contradomínio, a função a cada elemento do domínio associa um único elemento, pode ser o mesmo, não tem problema, só não pode se ela for injetiva. Alguns livros, os livros mais antigos, né, justificando esse injetora, eles usam a palavra injetora, também injetora, sobrejetora, injetiva, sobrejetiva, certo? No nosso caso aqui, a gente está usando, em alguns casos, injetora, em alguns casos, injetiva, mas lembrando que é a mesma coisa, tá? Então, sobrejetora ou sobrejetiva, né, é uma função. Então, a cada elemento daqui, continuando, tem um único correspondente. A princípio, para ser função, nós vimos no vídeo anterior que poderia sobrar elementos aqui, ou seja, a imagem tem que estar contida no contradomínio, mas pode ter mais gente no contradomínio, digamos assim, né? Essa aqui é a função f. Mas quando ela é sobrejetora, não sobra nenhum elemento aqui que não é imagem de ninguém. Então, nesse caso, para ser sobrejetora, a imagem da função tem que ser igual ao contradomínio, ok? E aí, feito isso, nós definimos que uma função f é bijetiva ou bijetora, tanto faz, quando é injetiva e sobrejetiva simultaneamente. Então, na verdade, para uma função ser bijetiva, ela precisa, não é uma definição nova, né? Ela só precisa ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então, em termos, se eu fosse representar geometricamente uma função bijetiva, vamos pensar que isso aí é bem importante. Eu não vou nem escrever A mais, eu vou escrever o domínio da função aqui. Peguei o lápis ao invés da borracha. Vamos lá, aqui eu tenho então o domínio de f, tá? E para ela ser bijetiva, ela tem que ser, em particular, sobrejetiva. Então, aqui é o contradomínio, mas também tem que ser a imagem, né? Tem que ser igual, a imagem de f tem que ser igual ao contradomínio de f. Então, para cada elemento que eu tiver aqui, vamos colocar aqui, dar nomes a eles agora. Elemento f é x1 vai em f de x1. O elemento x2 eu vou levar aqui no f de x2, tá? O elemento x3, vamos levar aqui, nesse aqui que eu vou chamar de f de x3, ok? Pode ter dois desses indo no mesmo valor aqui? Não, porque se ela é bijetiva, ela é injetiva, então tem que ser cada um no seu correspondente aqui, todos eles distintos, ok? E novamente não pode sobrar ninguém porque ela é sobrejetiva. Então, classicamente, uma função bijetiva ela pode ser representada através de diagramas dessa maneira. E aí, se eu
observar direitinho, a função objetiva é uma função, vamos dizer assim, bem comportada, né? É uma função onde cada elemento daqui tem o seu correspondente lá, não acontece de dois daqui irem no mesmo de lá, não tem ninguém sobrando. Então, olha o que acontece, né? Se eu vou chamar aqui essa f de x1 de y1, f de x2 de y2, f de x3 de y3, ok? Então, eu poderia pensar o seguinte, a função f, ela é bijetiva, ela leva x1 em y1, x2 em y2, x3 em y3. Mas essa função, ela é tão bem comportada, vamos dizer assim, ó, que eu poderia pensar, por que não agora fazer uma função que faz o contrário, o inverso dela? A função f, ela traz o x1 no y1, que é o f de x1. Se eu definisse agora uma função ó, que vai trazer o y1 no x1, que vai levar o y2 no x2, e que vai levar o y3 no x3. Observe que essa função em vermelho, ela está bem definida, não tem confusão alguma. Observe que se tivesse elemento sobrando aqui, né, tivesse algum elemento aqui sobrando, ou seja, se ela não fosse sobrejetiva, eu ia, na hora de definir essa função em vermelho, que é a função que volta, eu não teria como definir, esse ponto não teria para onde ir, e aí ele não estaria associado a ninguém de lado, contra domínio da função em vermelho, portanto não teria uma função. Então é importante que essa função que nós estamos descrevendo aqui agora, para que eu possa fazer esse caminho de volta, ela seja bijetiva, de fato, que ela seja sobrejetiva por enquanto. E se ela não for injetiva, tem algum problema? Tem. Por quê? Se eu tenho dois elementos daqui do domínio da f, x1 e x2, indo no mesmo elemento aqui da imagem, na hora de construir o caminho de volta, a função de volta, eu teria dúvidas, eu volto com esse y para o x1 ou para o x2? Ambos estão indo no y. Então, não estaria bem definida essa função. Eu não posso ter, para ser função, lembrando qual é a definição, né? É que cada elemento, todo elemento do domínio esteja associado a um único elemento do contradomínio. Então, eu não poderia pegar um elemento do domínio da função em vermelho e levar em dois elementos do contradomínio. Ok? Então, de fato, para que eu possa pensar em fazer esse caminho inverso, eu preciso que a função seja bijetiva, bijetora, ou seja, injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. E aí, sendo ela bijetiva, existe esse caminho de volta, vamos dizer assim. E esse caminho de volta, que a gente está usando o vermelho aqui, vai ser denotada desta maneira, f a menos 1. Lembrando que esse menos 1 não é uma potência, isso é apenas uma notação na matemática. E ela representa essa função que volta, né? Que vai ser chamada, vamos subir aqui com a nossa tela, essa função, observe que essa função, ela é única, não houve dúvidas aqui, né? Dada a função f bijetiva, não houve dúvidas de como definir essa inversa, essa função f a menos 1, né? E ela é única e ela vai ser chamada de função inversa da função f. Então, a função f a menos 1, denotada dessa forma. Quem é o seu domínio? Lembrando, vamos voltar aqui o domínio da função f a menos 1. A função f a menos 1 é a função em vermelho. Domínio, então, é a imagem da função f. E o contradomínio é o domínio da função f. Ok? Então, é da imagem de f no domínio de f. Ela é chamada a função inversa da função f, ok? E ela faz o quê? Vamos prestar atenção aqui, quais são as características, né, dessa função f a menos 1. Observe o seguinte, olha, vamos subir aqui um pouquinho para a gente ter mais espaço.
né? E o que acontece? Olha, se eu pego um ponto X aqui, esse X representa qualquer um desses, x1, x2 ou x3, né? Que são os nossos elementos do domínio, aplico nele a função f. Então, se eu aplico nele a função f, eu vou no y. E aí, depois eu aplico a f a menos 1, ou seja, o caminho de volta. Observe que, nesse caso, eu vou voltar para o próprio elemento x, que representa x1, x2 ou x3, ou seja, qualquer x no domínio da função f, ok? Então, observe que quando eu faço a composição da função f a menos 1, que eu estou chamando de inversa da função f, com a f, aplico isso no ponto x, isso volta no próprio ponto x. Então, nesse sentido, a gente fala que a função f a menos 1, ela desfaz, né, o que a função f fez. Ou seja, quando eu faço a composição das duas, eu não saio do lugar. Isso dá a função identidade, certo? Então, aqui, isto é, quando eu faço f a menos 1 composta com f, em qualquer ponto x, isso dá o próprio x. Isso aqui a gente escreve assim, para todo x no domínio da função f. Da mesma forma, se eu pensar em começar do lado de cá, né, e aplico a f a menos 1, o zoom aqui tá entrando, mas se eu aplico agora a f a menos 1 num ponto y, agora do domínio da f a menos 1, que é a imagem da f, e depois aplico a função f, note que eu vou voltar para o mesmo ponto y, isso para qualquer y, né? Eu vou colocar aqui para todo x, para todo y, aonde? Na imagem de f, ou seja, quando eu faço a composta de f com f a menos 1, em qualquer ponto y, isso dá o próprio y para todo y na imagem da f. Então, essas duas observações aqui são utilizadas para definir a função inversa de uma dada função que seja objetiva. Então, resumindo, né, aqui. Então, vamos lá. Se f é uma função objetiva, temos o seguinte, primeira observação. Existe uma função f a menos 1 que vai da imagem de f no domínio de f, tal que quando eu faço a composição de f com f a menos 1, que é essa condição aqui, no ponto y, isso dá o próprio ponto y para todo y na imagem da f. E também, se eu faço a composição inversa, ou seja, f a menos 1 composta com f em qualquer ponto x dá o próprio x para todo x, que é x no domínio da f. Então, existe essa função, certo? Desde que f seja objetiva, vai existir, e essa função é a inversa da função f. Observe que eu falo que é a inversa, porque nós já observamos no diagrama anterior que essa é a segunda observação, f a menos 1 é única. Ou seja, se uma função f é objetiva, então ela possui inversa. Além disso, essa inversa é única, não tem jeito de eu achar uma inversa, outra pessoa achar outra. Alguém errou nesse caso. Ok? Bom, feito isso, além disso, nós temos ainda uma observação interessante sobre
a função inversa, que é o seguinte, né? Só existe inversa, né? Se f for uma função bijetiva, ok? Então, só para chamar a atenção disso, tá? Então, tendo feito isso, a gente pode pensar o seguinte: como encontrar, dada uma função f bijetiva, como encontrar a inversa dela? Então, vou fazer um exemplo aqui. A gente vai ter, como eu falei, o vídeo de aula de exercícios. Então, eu vou considerar, vamos ver aqui um exemplo interessante para a gente fazer, que é o seguinte: se eu pego a função, vou pegar uma função simples aqui, vamos subir aqui um pouquinho, e aí eu vou pegar uma função aqui de R em R, que leva x em f de x igual a 3x, ok? Então, y, né, é igual a f de x, que é o que a gente chama y da imagem, né, em geral, do elemento. Então, y é 3x. Então, como encontrar a função inversa da função f? Lembrando lá no nosso diagrama, se a gente voltar aqui em cima um pouquinho, né, como foi que a função f a menos 1 foi construída? Ela foi construída isolando-se agora, né, transformando a variável y na variável independente e x na variável dependente, ou seja, isolando-se a variável x em função da variável y. E é isso que a gente vai fazer em geral para encontrar a inversa. Então, se y é igual a 3x e eu quero agora transformar x como variável independente, eu escrevo dividindo por 3, né, que x é igual a y sobre 3. E agora, a partir do momento que eu isolei a variável x como variável dependente e a variável y como variável independente, eu obtive a minha função inversa. Então, nesse caso, quem é a função inversa f a menos 1? Lembrando que é da imagem da f no domínio da f, que nesse caso é o mesmo conjunto. Então, ela pega y aqui e leva em f a menos 1 de y, que é y sobre 3, ok? Então, resumindo, para encontrar a inversa de uma função, né, basta nós isolarmos a variável dependente da função, deixarmos ela como variável independente e a variável independente da função original passar a ser a variável dependente da sua inversa, ok? Bom, feito isso, a gente, repito, vamos fazer mais alguns exercícios no vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho. E aí nós vamos, então, falar uma curiosidade aqui, vou voltar para minha tela aqui, para a gente finalizar essa parte, que é o seguinte. Quando, né, nós falamos de função de uma variável real, faz sentido nós definirmos, né, o gráfico de uma função. Então, o gráfico de uma função, de uma variável real, uma função f, né, de A em B, A e B contidos no conjunto dos números reais, que é, por definição, é o conjunto formado por todos os pares ordenados x, f de x, onde x é um elemento no domínio da f. Então, em geral, né, o que nós fazemos é atribuímos o eixo x, e aqui o eixo ficou um pouco, a gente ainda está se adaptando aqui com a mesa digitalizadora, mas vamos lá, aqui no nosso, aqui, então só para, então atribuímos aqui a variável independente, que é a variável x nesse eixo, e esse outro eixo a variável f de x, a variável y, que representa a imagem dos elementos da variável x. E aí, os pares ordenados que tiverem x1 com a sua imagem f de x1, isso forma um ponto.
Esse ponto estará nesse conjunto que é chamado de gráfico da função f. Ok? Então, o gráfico de uma função de uma variável real, em geral, é uma curva, né, que está no plano cartesiano, que é o plano determinado pelos eixos x e y construídos dessa maneira. Ok? E aí a pergunta natural é, como obter, vou escrever aqui, para a gente registrar melhor, o gráfico de f a menos 1, ou seja, da inversa da função f, a partir do gráfico de y igual a f de x. Pergunta então é, se eu tenho o gráfico de uma função f que é bijetiva, será que eu consigo construir a partir dele o gráfico da função inversa dela? Observe que se eu tenho uma expressão algébrica, como foi o caso do nosso exemplo, uma expressão algébrica para a função f, eu consigo encontrar a função f a menos 1, uma expressão algébrica para ela. Mas se eu não tenho uma expressão algébrica para f explícita, tenho apenas o gráfico da função f, será que é possível encontrar o gráfico da função f a menos 1? Bom, vamos ver. Então, aqui a gente faz o seguinte, a gente vai pensar no plano cartesiano, né? X, eixo Y. E aí, se eu tenho o gráfico da função f de alguma forma, por exemplo, assim, y igual a f de x, lembrando que para encontrar a função inversa f a menos 1, nós trocamos as variáveis de papel. Quem era variável independente passa a ser variável dependente e vice-versa. Então, é o que acontece para a gente determinar aqui o gráfico da f a menos 1. Então, a gente vai trocar as variáveis de papel. Então, aqui eu vou considerar a reta y igual a x, que é a bissetriz, né, do primeiro e do terceiro quadrantes. E aí, quando eu faço a reflexão do gráfico de f em torno dessa reta, não ficou muito simétrico por conta da falta de costume aqui com a mesa digitalizadora, mas vamos lá, novamente aqui. Então, a gente pega a simetria, reflexão, ainda não tá. Em torno da reta y igual a x do gráfico da função f. Ok? Bom, então, vamos completar aqui o gráfico da função f. Bom, então a ideia é refletir, né? Então, como obter, respondendo a pergunta, refletindo-se, ou seja, fazendo a reflexão, o gráfico de y igual a f de x em torno da reta y igual a x. Ou seja, dessa forma a gente está fazendo com que as variáveis troquem de papel e por isso nós obtemos o gráfico da função inversa aqui. Y igual, vamos escrever assim, y igual a f menos 1 de x. Ok? Bom, feito isso, então, nós encerramos o segundo vídeo, nossa segunda videoaula, e eu aguardo vocês no vídeo sobre exercícios, tentando dar uma revisada geral aí para a gente praticar um pouco dessas definições que nós vimos até o momento, ok? Então, vamos voltar aqui e eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Até lá!